Fala, gente, tudo bem? Aqui é o Sérgio Santana, sou setorista do Botafogo no Lance. Eu vim aqui falar um pouco da situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Matematicamente, a gente está falando de algo que ainda é bem possível de acontecer, que é o Botafogo ser salvo. Faltam 17 rodadas para o campeonato acabar. No caso do Botafogo, 18, porque o Botafogo tem um jogo a menos a ser feito contra o São Paulo, ainda no primeiro turno. E a diferença do Botafogo hoje na 19ª colocação para o 16º colocado, que é o Vasco, é de 4 pontos. Então, assim, teoricamente é um cenário muito possível de ser revertido. Exemplos em campeonatos passados não faltam. Mas a questão que envolve o Botafogo vai muito além do que é possível ou não é possível na tabela, é possível ou não é possível com os pontos. A questão do Botafogo é algo que envolve a postura do time em campo, é algo que envolve a apatia dos jogadores, a parte psicológica dos jogadores em campo. O Botafogo vem de 2 derrotas no campeonato, 2 derrotas em casa para adversários diretos, perdeu para o Red Bull Bragantino e perdeu para o Fortaleza. Foram 2 derrotas assim que você conseguiu perceber que o time, quando o Botafogo levou um gol, você conseguiu perceber que o time não daria resposta em momento nenhum. Nos 2 jogos, assim, a gente pode dizer, o Botafogo teve um bom primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo, com a chegada do Emiliano Dias, né? Chegada da comissão do Ramon Dias, que ainda não estreou. O Botafogo assumiu um estilo de jogo de pressionar a posse de bola, sempre tentar roubar a bola no campo de ataque. Então essa até agora é a principal diferença da comissão do Ramon Dias para os outros treinadores. Então o Botafogo faz um primeiro tempo muito energético, só que o time morre no segundo tempo. E aí contra o Fortaleza abre o placar no segundo tempo numa jogada individual que a defesa do Botafogo simplesmente não consegue desarmar, que passa como quer no meio do Honda, no meio do Marcinho, no meio do Marcelo. E aí o Bergson só tem o trabalho de empurrar pro fundo da rede. Mas a questão é que quando o Botafogo leva o gol, dá para perceber que o Botafogo não vai reagir. Dá para perceber pelo semblante dos jogadores. Ninguém pega a bola do fundo da rede e tenta falar alguma palavra de apoio, puxar os jogadores, tentar dar um ânimo ali para os jogadores no meio do campo. Todo mundo de cabeça baixa, todo mundo com um semblante já de derrota. Muita gente pode falar que isso não faz diferença, mas faz. Cabeça é tudo no futebol. Um jogador pode ser muito bom, mas se ele tiver com o psicológico abalado, ele não vai render o que ele renderia normalmente. Então, você consegue perceber que o Botafogo contra o Fortaleza, no caso, leva um gol e aí você não percebe o que pode fazer, o que o time vai reagir. Tanto que o gol sai de um substituto, o gol do Botafogo sai de um substituto, uma jogada individual que ele foi algo assim que não deu para ver em nenhum momento do jogo, que o jogo inteiro o Botafogo ficou tocando de um lado, tocando pro outro, e tentava um cruzamento sem pé nem cabeça. E aí, uma das poucas jogadas individuais, o jogador pegou a bola na ponta, tentou chutar do meio de fora da área, saiu o gol. Enquanto o Red Bull Bragantino foi pior ainda. O time fez um primeiro tempo ainda melhor do que fez contra o Fortaleza, um primeiro tempo ainda mais dominante. O Fortaleza teve algumas chances no primeiro tempo, mas o Red Bull Bragantino não viu a cor da bola, essa é a verdade. E aí o Botafogo abre o placar, de tanto que pressiona, abre o placar, mas no lance seguinte, literalmente no lance seguinte, leva o gol. O Botafogo desliga em momentos cruciais do jogo. O Botafogo tem uma pane no sistema. O Botafogo não consegue se manter forte durante os 90 minutos do jogo. O Botafogo não consegue se manter firme na ideia de jogo dele durante todo o jogo. E não apenas no estilo de jogo, mas isso em termos de cabeça, porque é uma falha no sistema geral, é uma falha em tudo. Então, eu acho que o Botafogo tem muitos erros dentro de campo, isso aí não tem como negar, não tem como falar aqui que o Botafogo perde porque joga bem, mas acontece alguma coisa. Não, o Botafogo não joga bem, mas o Botafogo é um time apático, essa é a verdade. O Botafogo é um time apático porque você vê muitos times que estão lá embaixo, mas conseguem mostrar algum tipo de reação dentro dos próprios jogos.
O Goiás recentemente ganhou do Palmeiras, que está lá em cima. Tudo bem, pegou um Palmeiras desfalcado, mas ganhou. O Goiás também passou por um surto de Covid aí no meio do campeonato. Muitos times passam por surto de Covid. Isso é uma coisa que infelizmente vai acontecer esse ano. O Goiás não só ganhou, como deu trabalho. Você vê o Vasco, que também luta contra o rebaixamento, fez um jogo duro contra o São Paulo, o time que tem o melhor aproveitamento do campeonato. Empatou, mas podia muito bem ter ganho, teve chance de ganhar o jogo. Então, assim, você vê que os times lá embaixo, eles tentam mostrar resposta para a situação que eles vivem. Todos menos o Botafogo. O Botafogo é um time apático. O Botafogo entra em campo, você já vê um semblante derrotado. Você já vê um semblante de, o que acontecer aqui aconteceu e bola para frente. É pouca reação, é pouco coração. Parece que os jogadores estão conformados com alguma coisa que não dá para entender. Então, assim, acho que a situação do Botafogo vai muito além do que derrota, vitória, empate. Vai muito da postura dos jogadores, taticamente, tecnicamente, psicologicamente, principalmente, matematicamente, em termos de números. A situação do Botafogo é totalmente irreversível. São 4 pontos de diferença em 18 jogos a serem disputados. Mas pelo que o time apresenta, pelo que o time apresentou até agora, não dá para dar uma resposta certa de uma futura reação.